Sejam bem-vindos a mais um Evangelho realizado pelo Grupo Espírita Casa do Caminho, que é situado à Rua Estado de Israel, número 59, na Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Antes de iniciarmos o nosso Evangelho, uma breve explicação sobre a composição. Ele é composto de 4 partes: abertura, palestra, vibrações e encerramento. A abertura é o momento de nos voltarmos para o nosso interior, sentir o pulsar do nosso coração, tirarmos da nossa mente as preocupações, ansiedades e adversidades. Depois vem a palestra, que vai ser uma exposição sobre o Evangelho de Jesus, para que possamos melhor assimilar as mensagens trazidas e procurar vivenciar esses ensinamentos no nosso dia a dia. Hoje, o César Perry vai nos falar sobre a visão espírita do Evangelho. Depois a gente tem as vibrações, que são as doações, onde todos nós podemos emanar pelo nosso pensamento as energias amorosas, acompanhando-as mentalmente conforme foram sendo proferidas. O Roberto vai estar nos auxiliando neste momento. E ao final nós temos um encerramento, que é o momento de agradecer, é o momento de gratidão, de estarmos abertos aos benfeitores espirituais para receber todo o envolvimento de amor e carinho que eles nos trazem, para que tenhamos confiança e esperança no nosso dia a dia. O Roberto vai estar cuidando do encerramento. Então, assim, a gente já sabe qual vai ser a sequência. Nós vamos dar início ao nosso Evangelho. Neste momento, a gente procura se assentar confortavelmente, procurando prestar atenção na respiração, nos acalmando, respirando profundamente. Vamos elevando nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, que prometeu estar presente quando 2 pessoas ou mais se reunissem em seu nome. Então vamos imaginar Jesus de braços abertos, com aquele sorriso meigo, nos preparando para receber os seus ensinamentos. Que tenhamos um bom Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Prezados amigos, né, do Grupo Espírita Casa do Caminho, para nós é muito importante mantermos essa relação, né, de proximidade espiritual e visual, né, através dos meios de comunicação. Vocês estão escutando? Alô? Sim, estou escutando. Houve uma alteração aqui na imagem. Então, é muito importante, né? Mesmo que à distância, estarmos próximos visualmente e espiritualmente, sem dúvida. E para o dia de hoje, foi solicitado que abordássemos o tema, a visão espírita do Evangelho. É muito interessante que o nosso codificador, Allan Kardec, na obra inaugural, o Livro dos Espíritos, ele destina toda uma parte, que é a terceira, sobre as leis morais. Leis morais, sem dúvida nenhuma, sintetizando a mensagem, os ensinos de Jesus. Mas ele faz essas considerações de uma maneira assim mais genérica, filosófica, embora com algumas centenas de perguntas e respostas. Mais à frente, no ano de 1864, ele lançou o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele entra exatamente, né, nos temas de uma forma mais direcionada sobre a vida de Jesus entre nós, os seus exemplos, os seus ensinos. Mas nós gostaríamos de chamar a atenção que desde a apresentação,
Kardec, ele tece ali comentários de alta importância. Por exemplo, ele define que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não iria se preocupar com temas polêmicos, com muitos aspectos históricos ou linguísticos, mas que o objetivo da obra seria focalizar o ensino moral de Jesus. Então aí nós já vemos, né, que Allan Kardec, ele dá prioridade, ele dá foco na questão do ensino moral de Jesus. E é nessa análise que ele desenvolve todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ainda na apresentação, ele comenta que esse livro seria como se nós tirássemos um véu, né, da nossa frente e descortinássemos um mundo novo. O que é isso? É, na verdade, tirar os ditos véus impostos por Moisés quando impediu a comunicabilidade dos espíritos. Aliás, ele sugeriu que não acontecesse. Então, tirando o véu e descortinando um novo mundo, significa que Allan Kardec estaria fazendo análise dos ensinos de Jesus com a perspectiva, com a certeza da imortalidade da alma. Então, com isso, abre-se realmente um novo mundo à nossa frente, porque nós estamos começando a compreender Jesus, não nos apegando a palavras, a significados pontualmente dessa ou daquela palavra utilizada por Jesus e sujeita, inclusive, né, a alguns problemas de tradução ao longo dos tempos. Ele também diz que o Evangelho segundo o Espiritismo seria a chave que nós teríamos como compreender aqueles ensinos que grande parte das pessoas tem dificuldade ao lerem os textos bíblicos. Isso é muito interessante, porque João, o evangelista, ele registrou um dito de Jesus: eu sou a porta. Então, se Jesus é a porta, Kardec coloca ali o Evangelho segundo o Espiritismo, com essa visão da certeza da imortalidade da alma como a chave para nós compreendermos a mensagem de Jesus. Dito isso, o capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele também é extremamente significativo, que é intitulado Não Vim Destruir a Lei. Então, Allan Kardec, como é seu hábito, ele sempre coloca versículos, né, do Novo Testamento para abrir, para dar início aos seus comentários e depois acrescentando as instruções dos Espíritos. Em todos os capítulos era essa a proposta que ele vinha desenvolvendo no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei significa o registro do versículo que Jesus afirmou: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas vejam bem, que lei ele estava se referindo? As leis que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Porque dentro do Antigo Testamento, nós temos as leis que nós designamos como os 10 mandamentos, teriam sido recebidas por Moisés no alto de uma montanha, e que Chico Xavier comenta que, na verdade, foi o primeiro grande exemplo, né, de psicografia direta, né? Ou seja, os espíritos escreveram diretamente sobre uma pedra. Então, esses ensinamentos seriam basicamente as leis de Deus. Todavia, no desenrolar dos outros livros, Moisés ele faz detalhamentos dessas leis ou dos 10 mandamentos, dando caráter assim de orientação, de recomendação para o povo de acordo com o contexto da época. Então, quando nós olhamos os livros de Moisés, os 5, chamado Torá, né, da tradição judaica, e o Antigo Testamento como um todo, nós temos que aprender a separar aquela que é a essência, que seria realmente ligada à proposta, né, que está embutido nos 10 mandamentos, e aquelas leis ou recomendações de natureza civil que estão presentes, né, nos livros de Moisés para
recomendar uma forma de relacionamento entre as pessoas. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, há, na ótica nossa da atualidade, autênticos absurdos, né? Que eram recomendações típicas para uma época, o contexto de um momento, e que não são válidas mais como não eram válidas já na época de Kardec e também na época de Jesus. Então, vejam, se ele diz que não veio destruir a lei, ele não veio destruir os 10 mandamentos, mas dar cumprimento aos 10 mandamentos. Porém, em vários instantes, Jesus fazia um comentário da seguinte forma: ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Então, ele passava a acrescentar, a fazer emendas a algumas coisas que já teriam sido ultrapassadas da chamada lei civil, que está presente no Antigo Testamento e principalmente no Torá. Nessas circunstâncias é que Jesus foi muito cuidadoso, porque ele estava se dirigindo, né, ao povo judeu, que, embora tivessem a certeza e aceitassem o monoteísmo, a ideia de um Deus único, tinham também embutidas, né, todas essas leis ou recomendações criadas pelos homens, não é? E não necessariamente coerentes com a essência dos 10 mandamentos. Então, Jesus, ele veio trazer a lei do amor. E quando ele apresenta a lei do amor, que não é muito citada, ou quase nada citada no Antigo Testamento, nós começamos a ter uma visão de Deus diferente daquela ideia que foi cultivada no Antigo Testamento. Não mais a do Deus de um povo único e escolhido. Não mais a visão de um Deus como um senhor de um exército, né, ou dono de um lar. Não mais o Deus que punia, que separava as pessoas, mas agora a visão de Deus expressa, sim, com a lei do amor. Então Deus passa a ser para nós o grande Pai, a expressão maior da paternidade, da bondade e da misericórdia. Então vejam, no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito interessante que Allan Kardec, ele tece considerações, obviamente, as leis ou os 10 mandamentos, mas mostra que Jesus veio dar cumprimento e veio acrescentar alguma coisa que dava um diferencial diferente para nós compreendermos realmente a divindade. Então, o papel de Jesus foi, na verdade, marcante naquela época, né? E assinalou todo um período para a humanidade, tanto que nós conhecemos no nosso calendário o antes e o depois do Cristo, né? E ele assinalou com os seus ensinos o nascimento de uma nova forma de nós crermos em Deus e praticarmos os ensinos de Deus, que estão assentados na beneficência, na indulgência, no perdão, ou seja, no melhor relacionamento entre as pessoas, no respeito ao próximo como a si mesmo. Então, isso que Allan Kardec trata no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa agora a falar também do papel do Espiritismo. Então, ele chama a atenção da gradatividade do conhecimento humano e da influência dos espíritos, né, sobre a humanidade. É desse primeiro capítulo que nós podemos tirar aquilo que ficou clássico, né, no movimento espírita, a primeira revelação como sendo a de Moisés, a segunda revelação a de Jesus, a terceira revelação o Espiritismo. Então o Espiritismo vem coroar os ensinos de Jesus, dando-nos a certeza da imortalidade da alma. Então esse é o grande aspecto, né, fundamental, indispensável para nós realmente compreendermos e assinalarmos o porquê de colocarmos em prática os ensinos de Jesus. Não mais como dogma, não mais como exigência,
não mais com formalismo, mas, na verdade, é aquilo que Allan Kardec também trata no Livro dos Espíritos, que a verdadeira adoração é a do coração. Então, quando nós olhamos para o Evangelho de Jesus, com a visão espírita, nós estamos assinalando toda uma proposta que Jesus nos trouxe através dos seus exemplos, das suas parábolas e dos seus ensinos, que estão sintetizados, nós podemos dizer com a maior tranquilidade, no Sermão da Montanha, que é uma autêntica proclamação de uma proposta para a nova civilização. Então, agora, com a certeza que nós somos seres imortais e reencarnados, e que nós podemos ir nos aperfeiçoando gradativamente, e assim é que evolui a humanidade, é que nós melhor compreendemos os ensinos de Jesus na ótica trazida pelo Espiritismo. E o Livro dos Espíritos, ele tem um item muito interessante que Allan Kardec chamou de influência do Espiritismo no progresso, onde ele coloca algumas perguntas e respostas, dizendo que sim, um dia as ideias espíritas se tornarão crença geral e marcará numa nova era para a humanidade. Crença geral, podemos aqui fazer um arremate, não o espiritismo como religião, os princípios espíritas, as ideias espíritas, sendo incorporadas pelo homem e às vezes inclusive nas suas várias religiões. Mas esse papel de levar a mensagem e de trazer as comprovações coube ao Espiritismo. Então é o que nós vemos, inclusive, em nosso país. Então, por exemplo, se nos dados do IBGE do ano 2010, nós tínhamos aí 2% de espíritas declarados, quer dizer, com a certeza de serem espíritas, na mesma época nós já sabíamos, por pesquisas de opinião pública e por essas pessoas que trabalham junto à mídia, que há o dobro de pessoas que são simpatizantes das ideias espíritas. Aliás, o dobro não, 10 vezes mais. Então, vejam, isso significa que as ideias espíritas extravasam além dos muros do centro espírita. Isso é que é importante. E aí, em nossos dias, a mídia tem um papel indispensável. E além também, no Livro dos Espíritos, é perguntado como que o espiritismo pode contribuir com o progresso, destruindo o materialismo. Como é que destrui o materialismo? Dando-nos a certeza da imortalidade da alma. Então, aí vem a comunicabilidade dos espíritos, né? Que nós utilizamos no centro, e só de nós lembrarmos do papel que um médium desenvolveu no Brasil, que é Chico Xavier, recebendo milhares de mensagens espirituais de desencarnados, dando a certeza aos seus familiares que eles estavam vivos. E que eles, inclusive essas famílias, se reintegraram no contexto da sociedade, transformando-se em criaturas úteis e contribuindo com o progresso dos seus bairros ou das suas cidades depois que se reequilibraram, tendo a certeza de que seus entes queridos continuavam a viver. Então, veja, o Espiritismo tem como contribuir, sim, com o progresso da humanidade. Quando nós falamos progresso da humanidade, nós temos que lembrar que o progresso não se faz só de conquistas materiais. Aliás, é o que nós estamos vendo aqui na pandemia que nós estamos atravessando, né? Não é apenas a distinção social ou a distinção material que nos darão tranquilidade, não. A tranquilidade é de espírito, é conquista. Então, nós podemos, por exemplo, passar por momentos de isolamento social prolongado, se nós tivermos equilíbrio espiritual, certeza na imortalidade da alma e da razão de nós aqui estarmos vivendo, provavelmente nós teremos melhores condições de superarmos a fase difícil do que aqueles que caem em desespero quando se veem isolados, não é? Então, vejam, o Espiritismo pode contribuir e contribui no aspecto moral e no aspecto espiritual também. Então, tudo isso nós começamos a compreender que é a visão espírita que nós temos dos ensinos de Jesus
é que nos dão substância, né, para nós aproximarmos as informações trazidas pela espiritualidade com os ensinos de Jesus. E eu diria, é isso que o homem está precisando em nossos dias. É falarmos e repetirmos, bem-aventurados os aflitos. É falarmos e garantirmos que nós precisamos ter fé, confiança em Deus, porque amanhã será um novo dia. Assim, companheiros do Grupo Espírita Casa do Caminho, a visão espírita que nós temos sobre o Evangelho de Jesus é que nos dão a certeza daquilo que ele disse certa feita. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Nós espíritas, com a certeza da imortalidade da alma e da lei das vidas sucessivas, nós compreendemos qual é esse caminho, qual é o roteiro a que nós temos que seguir. A valorização da vida no seu contexto material, corpóreo e espiritual. E, acima de tudo, a busca da verdade, que é o conhecimento que nós vamos ampliando cada vez mais, né, da relação da humanidade desencarnada com a humanidade encarnada. Nós deixamos, portanto, essas reflexões a todos os companheiros da Casa do Caminho para que possamos meditar e ler cada vez mais para compreendermos essa visão espírita sobre os ensinos de Jesus. A todos vocês, nosso muito obrigado e boa noite. E agora, queridos amigos, é chegado o momento de nossas doações. Porque vibrar é doar. Doar amor pelo nosso pensamento elevado. E assim, respirando calma e profundamente, e acima de tudo, emanados no mais profundo sentimento fraterno, vibremos. Paz para o planeta Terra e fraternidade entre todos os povos e nações. Para todos os governantes do planeta, vibremos sabedoria, responsabilidade e amor. Vibremos sustentação para os homens de bem em suas missões em todo o nosso planeta. Vibremos muita fé e proteção espiritual a todos os brasileiros. Saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos compaixão para aqueles que ainda não estão no caminho do bem. Vibremos amparo e proteção às crianças e aos idosos e discernimento aos jovens. Sustentação para todas as casas de oração e caridade, em especial para a Casa do Caminho, seus trabalhadores e obras sociais. Vibremos proteção espiritual para todos aqueles que pedem ajuda para vencer suas dificuldades e para todos os necessitados que agora vêm em nossa mente. Vibremos união para todos os núcleos familiares, harmonia para os nossos lares. Vibremos equilíbrio, força, luz, coragem e perseverança para todos nós, e que se fortaleça em nossos corações o amor de Cristo. Que assim seja, graças a Deus. E assim, concluindo o nosso evangelho de hoje,
é chegado o momento de, mais uma vez, agradecermos ao Pai Maior, ao Mestre Jesus, aos Espíritos de Luz, em especial ao nosso dirigente, Itaporã. Rogamos ao Mestre Jesus para que possamos assimilar os ensinamentos trazidos pelo seu Evangelho e colocar em prática as lições recebidas. E com a oração que Jesus nos deixou, encerramos os trabalhos de hoje. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus.